História da Igreja. Aula 7. E, quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Creio que a igreja deve manifestar ao mundo a glória divina e que nunca deve servir para promover o homem, e sim para exibir a glória de Cristo. Agindo contrário a isso, ela será uma instituição pecaminosa e Deus será contra ela. Localização. Não será necessário traçar uma exaustiva lista dos inúmeros locais, cidades e nações que foram palco para os acontecimentos históricos do segundo período. Pois, se nos concentrarmos nos locais estratégicos, teremos uma compreensão suficiente para identificar, caso haja necessidade, outros locais que contribuem para o desenvolvimento dos eventos do segundo período. Esses principais locais são Bitínia. Essa era uma província romana situada na Ásia Menor, atualmente situada na Turquia, ao longo do litoral meridional do Mar Negro. Essa província é também referida como Ponto. Biblicamente, Bitínia é citada em Atos capítulo 16, versículo 7 e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. É importante região, sobretudo, pelos importantes eventos que aconteceram em suas cercanias, pois nos tempos do imperador Trajano, Plínio, o Moço, governador de Bitínia, escreve ao imperador, mencionando muitos cristãos na província, declarando que eles têm como hábito reunir-se em um dia fixo, antes do nascer do sol, e dirigir a palavra a Cristo como se fosse esse um Deus. Eles mesmos fazem um juramento de não cometer qualquer crime, nem cometer roubo ou saque, ou adultério, nem quebrar a sua palavra, e nem negar um depósito quando exigido. Após fazerem isto, despedem-se e se encontram novamente para a refeição. Os documentos de Plínio, enquanto procônsul na Ásia Menor, constitui-se em material valoroso sobre o tempo da igreja perseguida. Roma. Possui destaque de maneira especial para a história do segundo período. As referências com respeito à cidade de Roma, já citadas no primeiro período. Gália. Essa é a antiga região povoada pelos gauleses, atual França. Embora no tempo que era conhecido como Gália, o território era maior do que o território da França atual. Essa região constituía uma província do Império Romano, motivo pelo qual
A cidadania romana se estendia a quem nascesse nela. Essa província se dividia em duas regiões, a Gália Cisalpina e a Transalpina, além dos Alpes. Os romanos cuidavam dessa província e a protegiam contra as invasões germânicas. Desenvolveram uma série de obras públicas e fundaram grandes e imponentes cidades nesse território. Durante o governo do imperador Marco Aurélio, a Gália foi palco de uma sangrenta e terrível perseguição ao cristianismo. Egito. Essa é uma das mais conhecidas nações narradas pelos escritos sagrados, pois foi nessa terra que Israel esteve confinado por quase 400 anos. É um país situado ao norte da África e do Médio Oriente, limitado a norte pelo Mar Mediterrâneo, a leste com a faixa de Gaza, com Israel, com o Golfo de Ágaba, através do qual faz fronteira com a Jordânia e com a Arábia Saudita, e com o Mar Vermelho, a sul com o Sudão e a oeste com a Líbia. Sua capital é o Cairo. O Egito tem controle sobre o Canal de Suez, que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Desempenha uma posição estratégica como ponto terrestre entre a África e a Ásia e como ponto de passagem entre o Mediterrâneo e o Oceano Índico. No tempo em que o imperador romano Sétimo Severo, 193 a 211, governou, o Egito foi palco de sangrenta e desumana perseguição aos judeus e cristãos. O imperador havia publicado um decreto que tornava proibido a conversão ao judaísmo e especialmente ao cristianismo em todos os territórios e nações dominadas por Roma, incluindo o Egito. Foi nesse tempo que Leônidas de Alexandria foi decapitado em 202 depois de Cristo. Milão. Cidade situada no Vale do Rio Pó, com um território que abrange uma área de 182 km², situada nas planícies de Lombardia, que desde a antiguidade foi um grande centro comercial, industrial e financeiro em nível de Europa. Milão é de origem céltica. Foi conquistada pelos romanos em 222 a.C. e foi a capital do Império do Ocidente entre 305 e 402. É de suma importância para o segundo período da história da Igreja, pois nela aconteceram fatos tão importantes que até hoje é possível sentir seus efeitos. O edito do imperador Constantino recebeu o nome de Edito de Milão, pois foi nessa cidade que ele foi oficializado. Nela também nasceram importantes papas que figuram na história da Igreja, tais como Alexandre II, Urbano III, Celestino IV, Pio IV e Pio XI.
A história do segundo período. Foi em Éfeso que o apóstolo João permaneceu até os dias do imperador Trajano, o qual reinou em 98 a 117 depois de Cristo. Até esse ponto, os cristãos já estavam radicados em todas as cidades, desde o Tigre ao Eufrates, desde o Mar Negro ao norte da África, parte da Espanha e Inglaterra. Embora Nero e Domiciano já tivesse acendido a fogueira da perseguição ao cristianismo, foi após a morte de João que as chamas atingiram um ponto crítico, motivo pelo qual o segundo período é comumente chamado de Igreja Perseguida. Por volta do ano 100 depois de Cristo, os cristãos já espalhados por várias regiões tornaram-se objetos do ódio e suspeita popular, primeiro em Roma, depois nas demais províncias romanas e territórios dominados pelo Império. É difícil precisar a quantidade de cristãos que morreram durante o segundo período, pois há fatos que até hoje permanecem obscuros. Especialmente relacionados aos números e datas. No entanto, é possível saber que essa cifra de fiéis martirizados foi imensa. Milhares foram falsamente julgados e condenados pelos tribunais romanos, os quais emitiam sentenças diversas de acordo com a acusação. Alguns eram presos e torturados, outros eram mutilados e queimados em fogo baixo, nos locais públicos, e ainda outros eram crucificados ou lançados nas arenas para serem despedaçados pelos cães e feras. Esses abomináveis espetáculos eram a principal diversão nas festas públicas e nos anfiteatros. Multidões reuniam-se para saudar esses espetáculos de horror e agonia, com risos e aplausos. Essa monstruosa atrocidade cometida contra a Igreja de Cristo prolongou-se até o ano 313, quando, por ocasião da ida de Constantino a Milão, foi então reafirmado o decreto de tolerância ao cristianismo e devolução das igrejas confiscadas pelo Império Romano. A perseguição não foi contínua. Houve curtos momentos de refrigério para os crentes que aproveitavam cada segundo para tornar conhecido o nome de Cristo. Contudo, ela se repetia durante anos seguidos. Por vezes, mesmo quando havia paz, a perseguição podia recomeçar a qualquer momento, cada vez mais violenta.